Fala pessoal, eu sou Flaudísio Andrade e nós estamos aqui em mais um episódio do DDI Podcast. Hoje nós estamos aqui com duas figuras ilustres. O nosso convidado, em especial, Dr. Tiago Prado, e um convidado participante, que é meu amigo de longas datas, Júnior. Fala, Júnior. Oi galera, tudo bem? Meu nome é Júnior. Quero dizer que é um prazer estar aqui no podcast do meu amigo e agradecer pelo convite, né? De estar aqui na mesa com duas pessoas que impactam vidas, né? E é isso aí. Beleza, bacana. Doutor Tiago, nós queremos agradecer. É uma honra muito grande, é uma satisfação enorme ter o senhor aqui. E ter o senhor aqui com a gente hoje engrandece ainda mais o nosso podcast, fazendo jus ao slogan, o podcast das autoridades. Então eu quero, desde já passar a palavra para o senhor e saber quem é o doutor Tiago Prado. Grande Flaudísio, Júnior, muito obrigado por esse convite, cara. Estar aqui nesse podcast que vem numa crescente espetacular, é uma satisfação imensa para nós. E, sobretudo, para a gente debater, né? Vida pessoal, debater segurança pública e avaliarmos, né, o quão importante isso impacta na vida das pessoas, como o Júnior bem falou. Então, o Tiago Prado é um cidadão comum, cara, de família muito simples e que, graças ao investimento em educação, né, amor da família, a gente conseguiu seguir na vida e desde cedo aprendi a importância de se dedicar aos estudos. Houve um incentivo muito grande dos pais nesse sentido e foi através da educação que a gente conseguiu galgar e crescer na vida, né? Iniciei a carreira ali trabalhando aos 18 anos, vendendo roupa numa loja de shopping. E aí tive esse estímulo, né, para seguir na carreira de concurso público e aí vim parar aqui como delegado de Polícia Civil de Alagoas. E o senhor é natural de onde? Sou natural de Aracaju, Sergipe, né, onde nasci, e minha família tem origem lá. E então, depois que vim aqui parar em Alagoas, né, graças a esse concurso, para exercer essa profissão que tanto amo, que é ser delegado de polícia. Bacana. De onde veio a inspiração para a área jurídica? Como foi a infância do senhor? Alguém da família exerce algum cargo jurídico? Como foi que surgiu aí esse interesse? Então, a infância foi muito bacana, né? A gente tinha aqueles sonhos iniciais, né, de toda criança ser polícia e bombeiro. E aí pude realizar o primeiro dos sonhos, que foi ser bombeiro, né? Quando eu estava vendendo, me referi que eu vendia, meu primeiro emprego foi vender roupa. Eu estava estudando para concurso e aí passei no meu primeiro concurso, que foi ser soldado do Corpo de Bombeiros. E aí realizei o grande sonho de ser bombeiro e ter também o meu primeiro cargo público. A partir daí, a gente já estava na faculdade de Direito, né, que era um grande sonho meu, vendo as diversas profissões que tínhamos. Não tenho ascendência na área jurídica, nos familiares, mas tinha uma admiração grande, né, naqueles que julgam, naqueles que trabalham com direito, naqueles que trabalham com a lei, pois justamente é a lei que organiza, né, a nossa sociedade. A vida em sociedade, ela precisa de uma lei e precisa daqueles que busquem o cumprimento da mesma, né? Então eu acho isso muito interessante, essa ideia de organização e aí de justiça, né, claro. E aí por isso que comecei a entrei no curso de Direito, né, gostei muito da área. E decidi seguir carreira, né? Quando então, seguindo no concurso público, fui ser servidor do Tribunal de Justiça, e aí que eu conheci a profissão de delegado de polícia, pois eu era assessor de uma vara criminal e via muitos casos evoluindo na investigação ali com o trabalho da Polícia Civil. A Polícia Civil ia muito na vara criminal, onde eu trabalhava, com pedido de prisão, pedido de busca e apreensão, pedido de interceptação telefônica, e aí a gente via um caso em que não sabíamos a autoria do crime, às vezes até acompanhava como cidadão comum o fato na mídia, né? Poxa, fulano de tal morreu, e um caso absurdo, uma jovem foi estuprada, que caso absurdo, quem é o autor e tal, e eu via nos bastidores, né, na vara criminal, como era o trabalho da Polícia Civil. Eles chegavam lá com representações e ia acompanhando a evolução da investigação, até que eles apresentavam ali a prisão do autor de um crime qualquer, e a gente via o início da ação penal lá na vara criminal onde eu trabalhava, até que eu acompanhava o julgamento. Então, poxa, eu via o nascimento ali de uma investigação em que não se sabia o autor
e acompanhava passo a passo até o julgamento definitivo daquele indivíduo que cometeu um mal, que cometeu uma infração penal. Então foi a partir daí que eu descobri o meu amor por essa profissão, por essa carreira que é delegado de polícia, né? Que é trabalhar com investigação, elucidação de um crime. E aqui estou muito satisfeito. Bacana. O senhor cursou Direito. Chegou a exercer a atividade da advocacia? Eu estagiei por um tempo no escritório de advocacia, só que quando eu me formei e tirei o AB, eu já era soldado do Corpo de Bombeiros. Entendo. E aí há uma incompatibilidade, né? Não há como um soldado militar advogar. Então, fiquei com a aprovação lá no AB, fiquei com desejo de advogar, mas a vida não me permitiu até o momento, né? Mas pretendo lá na frente, né? Um dia me aposento aqui como delegado de polícia, quem sabe exercer essa brilhante profissão que é da advocacia. Isso é muito bom, isso é muito marcante. E a gente vê, Júnior, tem acompanhado aí nas redes sociais o excelente trabalho que o senhor tem feito, né? E eu me lembro que o senhor passou um tempo aqui na delegacia de Arapiraca, né? E graças a Deus pelo bom trabalho que foi exercido e vem sendo exercido pelo senhor e toda a sua equipe, ter se tornado um marco na história da polícia alagoana, diga-se de passagem. Quais foram as dificuldades que o senhor enfrentou ao assumir a posição de delegado na cidade de Arapiraca? Olha, Arapiraca, ela é uma cidade bastante complexa. Ela tem um povo muito trabalhador, muito bacana. Arapiraca é um povo muito acolhedor, né? Eu fiz e tenho muitos amigos aqui hoje. Inclusive, em Arapiraca, já falei com os amigos, a gente vai se encontrar logo mais. Mas ela, por ser uma cidade estratégica do interior do nosso estado, tem uma economia muito forte, ela acaba atraindo tanto coisas boas, né, como investidores, comerciantes, pessoas que vêm movimentar a nossa economia aqui municipal, mas também vem o crime. E aí, vindo o crime, a gente começa a ter pessoas comercializando entorpecente, pessoas que roubam carga e vêm para cá e já repassam essa carga, revendem essa carga. E aí a gente tem digamos assim, um acréscimo da criminalidade aqui na região. Sobretudo, há alguma década atrás, quando entrou a facção criminosa, ou seja, um grupo criminoso mais organizado que começa a cometer outros crimes para sustentar essa pirâmide do crime a que pertence, né, que é a chamada facção criminosa. Então, a partir daí, além do tráfico de drogas, a gente passa a ter assaltos, passa a ter execuções, passa a ter torturas de outros membros de facções rivais. Então, assim, isso tudo faz com que a gente tenha a necessidade de ter uma visão panorâmica do crime para a gente poder trabalhar. Um assalto não passa a ser um simples assalto, nenhum homicídio passa a ser um simples assassinato. Ele compõe uma estrutura de uma teia do crime organizado. E aí a gente precisa compreender como é que essa teia anda, quem é que está acima dessa teia, quem é que está dentro do sistema penitenciário, mas que tem uma linha que exerce o comando dessa teia criminosa aqui fora, para que a gente possa trabalhar e desmantelar essa teia. Não basta tirar uma aranhazinha dessa teia que isso não vai resolver. A gente precisa compreender o problema como um todo. Então, Arapiraca, ele é bem isso aí. É diferente de uma criminalidade de um município menor do nosso estado. Ele é mais complexo e precisa ter um enfrentamento mais abrangente. Porque ela é a segunda maior do estado, né? O senhor acha que essa parte geográfica influencia, o senhor falou, Sim, da cidade? Sem dúvida, porque é um entreposto importante, tanto de vinda de entorpecentes do interior do estado, como também de outros estados, né? Arapiraca recepciona muitas vezes entorpecentes que vêm do Paraguai e pega o interior do Brasil e vem aqui chegar em Arapiraca para aqui, então, ser um entreposto de distribuição regional no estado de Alagoas. Então, muitas vezes a gente conseguiu fazer incursões de prisões aqui de criminosos que estavam armazenando entorpecentes para ser, em seguida, distribuídos, né, inclusive para a nossa capital, Maceió. Outro ponto importante que a gente fez um trabalho muito marcante aqui foi o combate ao novo cangaço, né, que são aquelas quadrilhas de assalto a banco. Muitos integrantes eram aqui de Arapiraca, eles se homiziavam, ou seja, se escondiam, residiam aqui na cidade de Arapiraca. Não cometiam crime nenhum, viviam normal, tinham uma vida normal, iam pro bar, iam pro shopping da cidade e longe de qualquer suspeita.
Então, graças ao trabalho da inteligência, de investigação, que a gente detectou que esses caras, na verdade, estavam morando aqui, mas eles saíam de Arapiraca para cometer assaltos a bancos, explosões a bancos. Geralmente são assim, né? Eles chegam numa cidade pequena, fazem amizade com o pessoal, né? Mas só quem sabe é quem está investigando ali, né? Quem está... Tem que acompanhar para saber, né? Se familiariza, né? Até porque, Júnior... Para não chamar atenção. Sim. Chamar atenção aqui eles levam a vida numa boa, por exemplo. Às vezes o cara abre até um comércio ali. Sim. Isso, é. Tinha vou falar um caso concreto aqui. Tinha um criminoso do Novo Cangaço que tinha um comércio de bebidas aqui. Mas tudo fachada. O camarada era explosivista. O que é chamado de explosivista no meio do crime? É aquele camarada que é responsável por inserir as dinamites no cofre do banco e explodir. Ele precisa de uma habilitação técnica para isso. Eu mesmo, se for explodir um banco, eu vou explodir, capaz de explodir a cidade inteira. Eu não tenho a mínima capacidade de habilitação. Então, o cara precisa ter um curso, sabe? Precisa ter um curso técnico. Normalmente são pessoas que trabalham em alguma empresa de construção civil, né? Alguma empresa de mineração. E aí ele adquiriu essa habilidade, só que ao invés de utilizá-la para o bem, passa a utilizá-la para o mal. Então, o camarada veio aqui para Arapiraca, abriu um comércio ali de bebidas e, na madrugada, saía com a sua equipe para explodir bancos em outras cidades, tanto de Alagoas como também de outros estados. Teve um período que estava forte nessa questão de explosão de bancos, de agências pequenas, né? Tipo Igaci, aqui próximo. Campo Alegre teve Estrela de Alagoas também. Muito cidades circunvizinhas, né? Isso, é. Uma linha de investigação, doutor Tiago, ela, no máximo de durabilidade dela, para chegar a ter a elucidação e partir para, de fato, o ataque, leva em média quanto tempo? Isso é muito relativo, né? O que a gente tem que observar é o tempo de prescrição do crime, né? Ou seja, até que ponto o Estado pode punir o autor dessa infração penal. Vou citar o exemplo aqui, o caso PC Farias. Não se descobriu quem foi o autor do crime, não se desenhou, né? Então, assim, cabe investigar ainda quem é o autor desse crime? Nesse momento não mais, porque já prescreveu. Não há mais como o Estado punir, mesmo sabendo quem é o autor do crime. Porém, quando o crime ainda não está prescrito, a todo tempo cabe investigar, né? Cabe iniciar um procedimento de investigação para se descobrir a autoria e provar também a materialidade. E com base nesses elementos, conseguir, então, levar essa pessoa a julgamento. Seja preso, né? Seja em liberdade, até que venha efetivamente o seu julgamento. Mas esse prazo, Flaudizo, ele é muito flexível. Depende da complexidade do caso, depende da capacidade do autor do crime em esconder as provas e depende também da habilidade da polícia e também das ferramentas de inteligência que temos disponíveis para acelerar esse processo. Por isso que o investimento na investigação hoje perpassa muito por tecnologia e inteligência, para justamente a gente acelerar esses processos e mesmo o autor querendo camuflar os seus vestígios, querendo esconder as suas provas, a polícia conseguir localizá-las e, o quanto antes, concluir a investigação para que o autor venha a ser preso. Eu lembro que, na época, trazendo em especial como foi tocado no assunto, nessa situação do Novo Cangaço, tanto o senhor, delegado Tiago Prado, como o doutor Fábio Costa, fizeram uma brilhante atuação. E não só nesse caso, mas em outros casos que o senhor vem atuando. Já chegou a alguma situação de o senhor sofrer alguma retaliação, sofrer ameaças? Como é a vida do doutor Tiago Prado em meio a todas essas situações? Ameaça, sim, né? A gente, quando enfrenta o crime organizado, muitas vezes a gente vai de encontro a interesse de uma organização criminosa estruturada, como eu falei. Às vezes a gente tem uma teia de criminosos agindo. E quando esses indivíduos veem que existe, de um lado, autoridades que estão indo de encontro aos seus interesses, inclusive apreendendo seus entorpecentes, suas armas, seus bens, seus carros roubados, e também aplicando ali a prisão, isso vai de encontro ao interesse desses grandes grupos criminosos. E acaba, muitas vezes, organizando algum tipo de ameaça, algum tipo de plano para, digamos assim, frear e matar, se for o caso, essas autoridades. Isso já ocorreu tanto comigo como com o Fábio Costa, o delegado Fábio Costa, quando estávamos à frente da DEIC, que foi justamente o período em que a gente estava atuando nessas grandes organizações criminosas. Felizmente, graças a Deus, nada nos atingiu e conseguimos êxito em todos os trabalhos que a gente desenvolveu. Inclusive, tivemos muitos casos de troca de tiro aqui em Arapiraca,
tanto de criminosos ligados ao tráfico de drogas, como também a grupos do Novo Cangaço, né? Como me referi, muitos, inclusive, aqui da cidade de Arapiraca. Tivemos um confronto, aquele de Santana do Ipanema, que ficou nacionalmente conhecido, a Operação Cavalo de Troia. Tivemos também a Operação Apocalipse, que iniciou-se em Arapiraca, a perseguição. Os caras estavam aqui com explosivos, iriam explodir a agência dos Correios, ali do centro de Arapiraca. Quando então a gente conseguiu interceptá-los e numa perseguição, eles saíram aqui de Arapiraca até a cidade de Girau de Ponciano, efetuando vários disparos de fuzil nas nossas viaturas. Inclusive estávamos com um BOPE ali, foi uma operação bem complexa. Na ocasião, os criminosos vieram a trocar tiro, né? Foram atingidos, foram neutralizados e 2 dos criminosos foram presos. Existe crime perfeito? Olha, não tem crime perfeito. Todo crime deixa vestígio. A questão é a capacidade da polícia localizar esse vestígio para chegar na autoria do delito. Né? Existem diversas hoje ferramentas, tanto da parte de inteligência, como também uma ferramenta muito importante que foi implementada pela legislação brasileira, que é a delação premiada. E a delação premiada, ela vem a trazer para nós elementos muito importantes, porque pense num crime de mando. Um crime em que eu vou conversar com o Júnior dentro do mar para que não haja gravação nenhuma. Vou falar, Júnior, eu quero que você execute determinada pessoa. E aí o Júnior vai lá e consegue, com o seu grupo, eu sem nem conhecer quem é o grupo do Júnior, realizar uma execução. Como é que essa investigação vai chegar a mim, se não através de uma delação do Júnior? Caso não haja nenhum outro elemento, claro. Então é muito importante uma delação premiada. Suponhamos então que a investigação da Polícia Civil chegou no Júnior como autor material do crime. Olha, descobri que o Júnior estava lá na cena do crime e efetuou o disparo de arma de fogo que levaram a pessoa a óbito. Agora essa delação tem que ser uma coisa cuidadosa, né? Sim, sem dúvida. Muito cuidadosa, porque... Mas a delação ela precisa justamente de demonstrar com outros elementos. E aí tem outros elementos técnicos que vão ser associados à delação para que a gente possa confirmar. Tanto para ter validade no âmbito da investigação, ou seja, a gente acreditar, crer que essa é a linha real, né, da autoria delitiva, como também para que a gente possa demonstrar ao Ministério Público e ao Poder Judiciário que o Júnior deve ser processado e condenado por determinada modalidade criminosa, entende? Então tudo isso digamos assim, são peças de quebra-cabeça que vão se juntando num processo, né? Ou seja, não basta a polícia saber quem é o autor. A polícia tem que saber quem é o autor e tem que provar quem é o autor ao judiciário para que o judiciário também se convença e assim venha a condenar determinada pessoa por crime, entende? Eu fiz uma pergunta ao Coronel Enio Bolivar. Um grande abraço ao doutor Enio Bolivar. Queremos o senhor aqui para a parte 2. Sobre lugares estratégicos de se frequentar e locais de não se frequentar pelo fato de ser um policial. Há essa preocupação do doutor Tiago Prado em chegar em determinada localidade, esse local aqui não dá para eu permanecer, ou averiguar o local, esse local aqui não dá para eu estar, ou não, tranquilo, qualquer lugar vai. Como é que funciona essa ideia? Porque o senhor é um delegado, querendo, e é uma figura pública. Onde o senhor apontar, como diz o Matuto, as pessoas vão saber que é o delegado Tiago Prado. E há, de fato, pessoas que querem o bem do senhor e há pessoas que não querem, pelo fato de exercer a justiça. Então, como é que o senhor lida com essa situação numa rotina do dia a dia? Então, Flaudísio, a gente tem que ter um controle do ambiente, né? Se a gente está num local em que é uma grande desordem, grande bagunça, grande baderna, pessoas entrando e saindo o tempo todo mundo embriagado, jogando garrafa para cima, dando tiro pro alto, você não tem controle nenhum daquele ambiente, né, meu irmão? Aí é complicado. Então assim você vai ficar olhando, você primeiro que não vai nem se divertir, né? Ficar olhando para um lado, para o outro, meu amigo, não dá para mim não aqui. Então, evidentemente, um local em que há essa grande desordem, essa grande bagunça, não é cabível, não é adequado. Não apenas para mim, mas eu acho que, sobretudo, para quem atua na segurança pública. Uma vez que, sendo reconhecido em situações como tais, você pode ser reconhecido por um desafeto, por uma pessoa que já efetuou uma prisão, por uma pessoa que não gosta do seu trabalho correto como um policial, e aí pode acontecer algum tipo de conflito ali, ou
E em outra análise, ainda que você não tenha qualquer interferência, qualquer relação com aquelas pessoas que estejam ali, mas você pode presenciar um crime, como uma agressão contra uma mulher, como uma briga, como um tiroteio, e aí como agir? Né? Às vezes você vai estar ali sozinho num ambiente em que está ocorrendo uma infração penal na sua frente e gera uma situação complicada, né? Afinal de contas, não somos heróis, digamos assim, como os da Marvel. Nós somos mortais, na verdade. Então, pense você estar numa noite ali durante uma festividade e aí começa a ter um tiroteio, ou começa uma pessoa, duas pessoas, três, enfim, a brigarem, a se degladiarem na sua frente. E aí, como intervir? Você sozinho? Então, assim, são situações como essa que é importante evitá-las. E a gente vê, lamentavelmente, muitas vezes, colegas policiais se envolvendo em conflitos como estes e muitas vezes o final é trágico. Né? Ou o policial acaba tendo que atirar em alguém, ou muitas vezes o policial acaba sendo vítima, inclusive, dessa própria violência. Então é importante ser cauteloso, sim, sem sombra de dúvida, nos locais em que se frequenta, pois o efeito pode ser pior do que a diversão que é esperada. Então é melhor selecionar locais mais tranquilos, locais em que tenham mais amigos do que pessoas desconhecidas, para que tenha um controle maior ali do ambiente. Ontem eu estava reunido com alguns colegas, quero mandar aqui um abraço para o seu Milton. Seu Milton, vou fazer a pergunta que o senhor pediu para fazer para o delegado Tiago Prado. E ele pediu para eu fazer a pergunta, é fã do nosso podcast, não perde nenhum, Júnior. E ele perguntou se um meliante pula na residência dele, ele tem um sítiozinho, se pula na residência dele, ele pode reagir contra essa pessoa, ou como ele disse, hoje em dia a gente não pode fazer nada. Tenho que deixar o camarada fazer o que ele quer, ligar para a polícia, esperar ela bem vir quando ela bem quiser, correndo risco e não posso fazer nada. Verdade, não pode fazer nada ou pode reagir o meliante pulando na sua residência? Grande Milton, boa pergunta. Forte abraço aqui do delegado Tiago Prado. Então, Milton, veja bem. Nós temos um instrumento na legislação penal que diz respeito à legítima defesa. O que essa legítima defesa prevê? Olha, meu amigo, você não tem o dever do sacrifício da sua vida nem da vida dos seus. Você tem o direito de se defender, utilizando os meios necessários e proporcionais àquela injusta ameaça ou injusta agressão. Então, se você está sendo surpreendido dentro do seu lar, do seu domicílio, do seu inviolável domicílio, protegido inclusive por cláusula constitucional, por um indivíduo que você não autorizou e um indivíduo que oferece ameaça, é evidente que você deve agir. Deve agir para defender a você e a sua família. E se necessário for, se o senhor tiver uma arma de fogo dentro da sua residência, né, se o senhor tiver a posse de uma arma de fogo, você pode exercer sim o seu direito de defesa. Afinal de contas, ninguém, como eu me referi há pouco, ninguém é obrigado ao sacrifício da própria vida, nem da vida dos seus. Muito pelo contrário, tem o direito e o dever de defender a si e aos seus familiares. Então, se esse indivíduo invadiu a sua casa, está de posse de arma de fogo, identificou que aquele indivíduo ali está provocando uma agressão injusta e violenta contra a sua família, ou então está na iminência, ou seja, está muito próximo de efetuar qualquer tipo de agressão contra a sua família, exerça a sua defesa, saque sua pistola, seu revólver, sua espingarda, o que quer que seja, seu facão, seu machado, e tacle no bandido, meu irmão. Proteja a sua família. É isso aí. Tá respondido aí, Milton, a resposta que você tanto queria. Bem respondido. Não, essa aí foi de fato. Quando a gente executa um bom papel na sociedade, o senhor como delegado de polícia, como a gente bem relatou aqui, existem pessoas que são contra, existem pessoas que são a favor. A política em si, ela é magnífica. O que problematiza é a politicagem. E eu até estava conversando ontem com alguns companheiros que existem os três poderes, né? O legislativo, o executivo e o judiciário. E existe um quarto poder, que é a mídia. E esse quarto poder, ele vem se destacando de forma extraordinária nos últimos anos. Até que ponto a politicagem ela acaba atrapalhando a justiça no seu trabalho? Então, a gente... Enquanto segurança pública, você tem que pensar que a segurança pública ela trabalha de acordo com uma lei formada pelo Poder Legislativo, né? E a segurança pública ela é concretizada por agentes de Estado, ou seja, policiais, que fazem parte do Executivo.
para que façam um trabalho, produzam um trabalho que ao final será apresentado ao Poder Judiciário. Então, o nosso trabalho, ele compõe justamente, perpassa por essas 3 esferas do poder, sempre acompanhado pelo quarto poder que você falou, Flaudísio, que é a mídia. A imprensa acompanha, né, todos esses passos. Acontece que, muitas vezes, a chamada politicagem identifica que determinado tipo de trabalho investigativo, sobretudo o investigativo, pode ir de contra os próprios interesses daqueles que fazem a má política. E aí, o que os caras fazem? Alteram a legislação. Mudam a legislação para que se modifique o trabalho lá na ponta, feito pelos policiais, sobretudo a polícia investigativa, no que diz respeito ao que eu falo. Porque, veja bem, se você consegue moldar, se você consegue limitar o trabalho investigativo, o trabalho policial, você não vai ter problemas lá no judiciário, que esses próprios políticos irão responder. Como se fosse um controle desse circuito, sabe? Então, a politicagem, ela atrapalha o sistema de justiça dessa forma. Além do mais, claro, não tem como dizer que há um 100% de independência das forças policiais brasileiras. Uma vez que, como eu disse, os órgãos de polícia, seja no âmbito federal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, seja no âmbito estadual, Polícia Militar, Polícia Civil, seja no âmbito municipal, as guardas municipais, elas compõem, têm como chefe o prefeito, o governador e o presidente da República. Então não há como dizer, havendo pessoas aí nesse sistema, que há uma total independência e autonomia no agir das funções, né? Por isso que tanto se zela, né, tanto se pleiteia a independência dos órgãos de segurança pública, mas não uma independência para o mal, uma independência para o bem, para exercer o seu papel, exercer a sua função de forma independente, de acordo tão somente com a lei e não com as convicções do seu chefe gestor naquele momento. Uma pergunta sobre, mudando um pouco o assunto, mas na área de segurança, essa parte da criação do CISP, o senhor acha interessante a criação dele? O que é que o senhor acha sobre essa Polícia integrada, né? O CISP, ele parte de um pressuposto de que as polícias devem agir em conjuntos, e isso é brilhante. Não há como pensar a segurança pública tendo braços distintos que não se cruzam, que não se conversam, não dialogam, né? A gente tem uma polícia militar que chega primeiro ao crime, tem o primeiro contato com o crime e muitas vezes consegue elementos, consegue levantar informações ali acerca de quem são as testemunhas que presenciaram o crime, qual é o vulgo do suspeito que se evadiu, e não resolvendo a prisão em flagrante naquele momento, ou seja, no linguajar popular, logo após o crime, né? Mas as pessoas falam muito 24 horas, que não é bem assim, mas aí é um outro tema. Não vamos tumultuar agora a pergunta. Então, assim, se a polícia militar não consegue efetuar a prisão em flagrante logo na sequência do crime, cabe à polícia civil instaurar um inquérito policial para investigar quem foi o autor daquele crime e, assim, ao final, né, efetuar essa prisão. Então, como é que a gente vai ter um procedimento aqui investigatório partindo do zero, se a gente tem uma polícia militar que já tem diversas informações sobre o mesmo crime que a gente está falando? Então é importantíssimo que isso se cruze, se entrelace, para que então a gente dialogue com a polícia militar e possa fazer um trabalho conjunto. Além do mais, a polícia militar que é acionada quando existem vários assaltos em determinada localidade. Suponhamos, olha, no bairro em Brasília, às 20 horas, todo dia está tendo assalto por 2 indivíduos numa moto. Então é importante que a Polícia Civil possa trabalhar com a Polícia Militar para identificar quem é essa dupla, né? A Polícia Militar quantas vezes foi acionada, a gente direcionar um esforço investigativo para essas áreas que a Polícia Militar está detectando que está havendo um conflito muito grande ali com a sociedade. E por fim, Júnior, o CISP no interior acho que é importante e válido no que diz respeito ao cidadão, que às vezes ia para a Polícia Militar, às vezes ia para a Polícia Civil, não sabia quem é que ia resolver a sua demanda. Hoje é um prédio público só. Sim. Ele vai lá, seja a Polícia Civil, seja a Polícia Militar, ele vai ter o atendimento dele. Isso é muito bom para o cidadão. Claro que precisa se melhorar muito, pensar num CISP cada vez melhor, né? Sempre tem ajustes, né? Exato. Fazer, né? Mas eu acho que a ideia, sem sombra de dúvida, é muito bem-vinda. Bacana. O delegado Tiago Prado é um ser humano bem sucedido, graças a Deus. Exercer a função de delegado
em relação a valores, a remuneração ela é bacana, ela é muito boa, no nosso estado principalmente. A gente vê pessoas que tentam entrar na política como meio de vida, galgando assim valores financeiros, diga-se de passagem. O delegado Tiago Prado, ele não tem, acredito, que por pretensões de valores de dinheiro, mas qual é a ideia do delegado Tiago Prado pleitear um cargo político? Eu acho que muita gente quer entender isso, porque hoje o senhor é um delegado, o senhor atua na segurança pública. O que seria de melhor o senhor estando em um cargo político? O que o delegado Tiago Prado poderia fazer ainda mais pela sociedade? Quando a gente está bastante tempo no exercício da atividade policial, Flaudiz, a gente começa a verificar que o problema da segurança pública muitas vezes é um reflexo de falhas de outras políticas, ou seja, outras ações do Estado. O Estado, como eu digo, o poder público. Então, quando a gente tem variados homicídios em sequência em determinada localidade, vou utilizar aqui um exemplo de trabalho nosso lá, no Conjunto Village Campestre, lá no bairro Cidade Universitária, próximo ao aeroporto da cidade de Maceió. Quando a gente tem vários homicídios ocorrendo ali, a gente detecta qual é a causa que está acontecendo isso, o que é que está se passando, que tantos jovens da periferia da nossa cidade estão sendo assassinados, especificamente nesse conjunto. E aí a gente vai avaliar que tem uma causa em comum a eles, que é a falta de oportunidade, é a falência na estrutura de educação pública, é a ausência de um aparelho estatal que dê uma oportunidade para esse jovem praticar um esporte, para ele exercer alguma atividade boa na vida dele. É a falta de estrutura familiar. São muitas e muitas famílias que não têm a figura do pai ou a mãe já abandonou lá. Então são jovens que vão crescendo sem referenciais positivos na sua vida, seja através do esporte, seja através da família. E o que é que isso repercute? O camarada cresceu sem oportunidade, sem boas referências. Lá na frente ele identifica que o vizinho dele está tendo uma roupa de marca, ele está tendo uma corrente bonita, está tendo uma bicicleta, uma moto ou um carro, graças ao tráfico de drogas. E aí esse jovem ele migra para o tráfico de drogas, começa a exercer nessa atividade terrível para a nossa cidade e logo em seguida se vê roubando, se vê traficando, se vê matando ou sendo morto pelo próprio crime organizado. No caso, o rival ou até mesmo o próprio crime a que pertence, mas que por alguma infração ele cometeu, ele vai e é assassinado. Então a gente começa a ver que o trabalho da polícia, da segurança pública é enxugar gelo, quando na realidade muitas políticas públicas falharam lá na causa do problema. Como eu refiro, segurança pública é um remédio amargo quando outras políticas públicas falharam. Então, como político, penso eu, a gente tem como transformar muito mais a vida das pessoas. A gente tem como agir lá na causa. Não é deixar. Uma inclusão social, né? Total. No começo da base da criança, né? Muitas ações, sabem, Júnior, são precisas fazer. Eu me referi ao conjunto Village Campestre, mas tem muitos conjuntos aqui de Arapiraca. Eu recordo do bairro Olho d'Água das Casuzinhas, que tem muitos conjuntos habitacionais que também perpassam por a mesma problemática. A gente vê conjuntos habitacionais enormes, amigo. E vai lá, não tem uma creche, não tem um programa de esporte bacana, não tem um balé para a menina. Não tem escola para todo mundo, sabe? A gente vê a juventude na rua ali, passando o dia inteiro na rua. Aí daqui a pouco começa a fumar o baseado, daqui a pouco começa a vender maconha para fumar o baseado bem, daqui a pouco já está no crime organizado e perdeu a vida. Então são essas políticas públicas que precisam ser melhoradas no nosso estado, sabe? E a gente precisa pensar como agir na causa para que a segurança pública não seja sempre esse remédio amargo. Porque quando a segurança pública é esse remédio amargo, muitas vidas foram embora, muitas famílias vão derramar lágrimas, seja porque perderam seu filho, seja porque teve a sua vítima, sua filha violentada pelo companheiro, pelo marido, seja porque está com seu filho preso lá na central de polícia. Como é que o senhor avalia hoje o cenário político do Brasil? Eu acho que hoje a gente tem uma direita muito consolidada. Eu acho que o Bolsonaro ele exerceu um papel muito importante em concretizar, em ser o grande líder dessa direita, né? Nós tínhamos no Brasil há um bom tempo esse sentimento de patriotismo, esse sentimento de que
a esquerda ela não prega dos bons costumes, né, dos bons valores morais, que muitas vezes acaba deturpando muito isso. E tem pessoas que querem seguir essa linha, ok, mas tem pessoas que não. Tem pessoas que pensam diferentes. E isso faz parte da democracia, né? A gente tem um lado e tem um outro também. Tem um outro lado da moeda. Então, assim, hoje eu acho que a direita se consolidou muito, né, no que diz respeito a esses valores patrióticos, de respeito à família, de valores cristãos, de liberdade econômica, de desenvolvimento do país. E isso vem, digamos assim, cada vez mais forte, né, digamos assim, frente a frente à esquerda. De modo que a gente tem um retorno do presidente Lula, que também é um grande líder político do país, sem sombra de dúvida, ele representa um pensamento social muito grande, mas a gente tem tão vivo quanto a direita, né? Hoje liderada pelo ex-presidente Bolsonaro, mas que amanhã pode ter uma outra liderança. Inclusive, muitas pessoas vêm, né, se destacando, né, com um discurso de direita, e eu acredito que o Brasil ele vai continuar nessa polarização. Muitos falam, essa polarização é ruim. A polarização é ruim quando ela é desrespeitosa, quando a gente não consegue dialogar. Se é esquerda ou se é direita, a gente tem que saber dialogar, meu caro. A gente pode discordar, né, mas a gente tem que ter capacidade de sentar à mesa e dialogar. Isso é democracia. Eu acho que o perigo é a questão do extremismo. É. A extrema direita e a extrema esquerda. Eu acho que isso aí... Ambas são terríveis. Não tem como você conversar, não tem como... E não constrói nada. Isso, é verdade. Porque a gente não vai viver dentro de bolhas. A gente vai viver dentro de uma nação, dentro de uma cidade. Essa cidade precisa de equilíbrio, né? A gente precisa de meio termo. Existe um brocado latim que é inimigo start virtude, ou seja, a virtude está no meio, está no equilíbrio das coisas. Não adianta ser extremo, sabe? Porque a gente precisa respeitar os pensamentos de cada um, né? Mas a gente, em forma de gerir o país, o Estado, eu acho que a gente tem que pensar muito no desenvolvimento econômico. Eu fico muito triste quando eu vejo que o nosso Estado ele está com um índice gigantesco de Bolsa Família. Isso é bom no aspecto de que são pessoas que estão sendo beneficiadas com programas do governo federal. Isso é muito bom, são pessoas que estavam realmente necessitadas e tem ali a mão do governo naquele momento de dor, naquele momento de necessidade. Isso é bacana. Porém, existe um outro lado da moeda, que é a gente tem mais pessoas com Bolsa Família do que pessoas com carteira assinada. Cara, o que desenvolve uma nação é emprego, velho. É economia, é o cara trabalhador acordar cedo para minerar, é um cara acordar cedo para encher um carro no posto de combustível, é o cara acordar cedo, né? Entendeu? Geração de valor, né? Geração de valor. O dinheiro nasce privado. Ele se transforma público com a aplicação de tributo para que então se distribua essa renda para aqueles que precisam. Realmente uma cidade é o setor privado. Né? Setor privado, é aquele cara do bar que acorda cedo, que vai lá plantar fumo aqui em Arapiraca. Então, assim, a gente tem que pensar no desenvolvimento econômico do país, sabe? E é essa visão que eu acho que é muito importante neste momento atual no Brasil. O fato do posicionamento do senhor e o enveredamento pela área política não acaba despertando certas retaliações, não? Ou prejudicando o senhor em algum ponto? Às vezes sim, por questões como eu me referi, né? Como quando a gente é um servidor público do Estado, a gente está dentro da esfera do Estado. Ou seja, eu não tenho como se desvencilhar disso, né? Nem quero, claro. E então, muitas vezes acaba que, digamos assim, há certo tipo de bloqueio, né? Para que determinado servidor que não está alinhado ao pensamento aqui da gestão venha a estar na linha de frente. Por isso que às vezes acaba ficando um pouco nas laterais. Bacana, bacana. Eu não sei se isso ocorre ou se já ocorreu, mas antigamente se falava muito sobre aquele policial que ele começa a bater de frente, ele ir para uma localidade em pontos extremos. Isso é real ou é só um mito? Isso é chamada banguela, no meio da polícia. Tem tanto na Polícia Civil como na Polícia Militar, tem muito. E até na Guarda Municipal. O cara pensa que não, mas a Guarda Municipal também tem. Já vi muitos guardas municipais falando, rapaz, me deram a banguela, tu foi pra olhar, rapaz, foi pro cemitério. Eu vou do cemitério. Meu amigo, mas tem, infelizmente o serviço público tem dessas, né? Não tem como... E a gente não se limita a isso à polícia, não, tá? Acontece até às vezes na educação. Um professor aqui vai de encontro, né, ao pensamento da gestão ali, e muitas vezes ela é relotada em outra escola distante, né, daqui ela exercia o seu trabalho, ou então do seu domicílio, dificultando sobremaneira a sua atividade. Então, infelizmente, isso é uma característica do serviço público.
não apenas do serviço policial. No serviço policial ele é mais enfático, porque a hierarquia ela é mais marcante, mais presente, mais diária, né? Então, assim, qualquer descompromisso, qualquer desalinho a essa hierarquia, a retaliação, ela vem mais rápida com essas permutas. Bacana. Como é que o senhor lida com as críticas? Olha, eu acho normal, eu acho que crítica faz parte da vida pública, né? Quando a gente é uma pessoa que tem, digamos assim, tem uma vida mais privada, né? A gente não abre a nossa vida para ninguém, ninguém participa da nossa vida, ninguém acompanha nosso trabalho, a gente está mais distante de crítica. Ainda assim tem no ambiente familiar, no ambiente de amigos. Mas quando a gente abre mais a vida, passa a ter trabalhos divulgados na imprensa, né? A gente tem um acompanhamento dos nossos posicionamentos, evidentemente que vem a crítica. Vem aqueles que concordam, aplaudem e gostam de acompanhar o trabalho, como também tem aqueles que criticam. E é absolutamente natural, como eu disse. A gente vive em democracia, todos nós temos pensamentos distintos uns dos outros, né? A gente externa a nossa opinião, de alguma forma alguém vai criticar. Eu acho que é natural, né? Natural. Exatamente. Se a gente abre a boca para emitir um posicionamento, a gente vai ter aqueles que vão concordar, como também aqueles que vão concordar. Triste é quando a gente vê aquela crítica vazia, né? Aquela crítica que é apenas para destruir, aquela crítica pautada em fake news. Isso que vem muito à tona hoje em dia. Eu não me refiro nem a mim, mas eu me refiro à nossa vida em sociedade atualmente, né? As pessoas querem diminuir as outras não com o posicionamento das pessoas, mas sim com fake news, com críticas infundadas. Não quer bater no pessoal, né? Sim. Não quer conversar sobre a situação, né? A gente vive numa sociedade que, infelizmente, não tenta solucionar problemas, né? As pessoas levam muito para o lado pessoal. O problema ele vem à tona, mas as pessoas não querem solucionar o problema. As pessoas acham que os problemas são pessoas. Não. Então, muitas das vezes, falta esse diálogo, essa empatia, né? O senhor, de certa forma, querendo ou não, pelo fato de ser quem o senhor é, ter chegado onde o senhor tem chegado, o senhor acaba ajudando muitas pessoas, direto e indiretamente. E surge um sentimento aí na nossa vida, no decorrer, que é a ingratidão. Aquela pessoa que a gente tanto ajuda, e lá na frente essa pessoa parece que se esquece tudo que a gente fez por ela. Como é que o senhor lida com a ingratidão? Olha, eu já fui de ligar muito, sabe, Flaudísio? Eu ficava muito sentido com isso. Mas eu descobri que a gente vive melhor quando a gente faz o bem sem esperar esse retorno. Porque quando a gente faz um bem, faz algo positivo para a vida de alguém, esperando o retorno daquela pessoa, a gente vai ter muitas vezes frustrações. E essas frustrações geram em nós um sentimento negativo, que acaba muitas vezes impedindo da gente continuar fazendo bem. Então é mais proveitoso para a nossa vida a gente continuar fazendo bem sem esperar esse retorno imediato, mas que a gente espere de uma forma geral. E o bem vem de outras formas. Se eu te faço bem, Flaudísio, às vezes um retorno, para mim, não vem de uma ajuda sua especificamente, mas às vezes vem de um Júnior. Quando eu furei o meu pneu na estrada, o Júnior passou e viu, rapaz, vou ajudar esse camarada aqui. Então eu acho que a gente tem que ter essa visão mais aberta, sabe? De vida em sociedade. Não posso ajudar um esperando que ele me ajude em troco. A lei da expectativa, né? Que é uma expectativa ali, né? Sim. Não é interessante, é legal. Deixa rolar. Acontecer, né? Deixa acontecer. E o mundo dá em dobro, né? Aquilo que a gente oferece ao mundo. O universo devolve, né? Exato. Verdade, verdade. Pessoal, nós estamos agora, tudo que é bom dura pouco, se encaminhando para o final do episódio, e eu quero aqui pedir a você, se inscreva no nosso canal lá no YouTube, DDI Podcast, compartilhe, comente, a sua participação é muito marcante para a nossa vida, e a gente sempre tem buscado, escolhido a dedo, como eu venho falado, os nossos convidados, e hoje aqui nós estamos num bate-papo excelente com o doutor Tiago Prado, e a gente vai dar continuidade, ouvindo um pouco mais da sua história, e eu já queria ouvir do senhor qual é a relação do doutor Tiago Prado com Deus. Olha, eu sou cristão, sou batizado e crismado na Igreja Católica. Eu tenho um apego muito grande à minha religiosidade. Eu acho que nós não somos nada sem a parte espiritual, né? A gente está aqui de passagem, a vida é muito rápida, né? Enfim, é trem-bala, a vida é trem-bala, parceiro. Eu acho que a melhor definição metafórica da vida é essa. É muito rápido, é um sopro, né, cara? Então a gente está aqui de passagem e nesse momento a gente não é só matéria, a gente é espírito, a gente é energia, né? E nosso Deus que rege o nosso caminho, abre as nossas portas. Então, para que a gente tenha uma vida harmônica, tanto para nós internamente, como também
para nossa família, para nossa sociedade, a gente tem que ter um Deus à nossa frente que nos guie, que nos proteja, que nos ilumine. Especificamente na minha profissão, eu não seria absolutamente nada, nem eu tenho convicção, especificamente falando sobre segurança pública, tá? Tendo em vista os riscos que ocorrem, nenhum policial é nada sem a presença divina de Deus. Quantas e quantas vezes já passamos por trocas de tiros e a gente sente ali uma mão protetora desviando aqueles disparos de arma de fogo que viriam na nossa direção. A gente sente essa energia, sabe? Que a gente sente essa proteção. Então, sem Deus, não somos absolutamente nada, Flaudizo. Bacana, bacana. Qual é o conselho que o senhor dá para o jovem concurseiro que galga aí as carreiras policiais? Foco e persistência. Talvez até seja um emblema de algum cursinho aí. Mas é foco e persistência, cara. Não tem jeito. É focar. O que é a sua meta de vida hoje? É passar no concurso público, então foque nisso. Esqueça aniversário, esqueça, sabe, bares no final de semana. Aquele show maravilhoso da banda maravilhosa que você... Esqueça, velho. Tem momentos da vida que você tem que ter foco. E a persistência é não desistir. Porque terão muitas pedradas no caminho, né? O primeiro concurso que eu fiz, meu amigo, eu saí, meu Deus do céu, eu sou burro. O que é que eu tô fazendo? Eu estudei tanto e fui muito mal na prova. Mas é a chamada persistência. Eu tinha um foco, mas eu tinha que adquirir a persistência. E foi a persistência que me fez ir subindo degrau a degrau. O concurso é uma escadaria, né? A gente vai a degrau, só não pode perder o foco, nem persistência. Se perder um dos dois, é difícil alcançar o êxito aí no objetivo almejado. Quantas provas para delegado o senhor fez? Provas para delegados fiz 3. A primeira, inclusive, foi para delegado lá em Minas Gerais. Fiz a segunda, passei na primeira fase, na segunda fase, achei que tinha saído feito uma prova maravilhosa. Liguei para a família, vou morar em Minas Gerais, viu? Tá certo, pode se preparar. E quando saiu o resultado, cacete, meu irmão. Eu fiquei, meu Deus do céu, como é que eu peguei essa prova assim? Mas aí, aprendizado, né? A gente na vida não tem derrotas, a gente tem aprendizado. A gente tem vitórias e aprendizados. Tudo é um aprendizado, na verdade. Não existe erros. Erros fazem parte do caminho. A gente não tem como acertar sempre. A gente tem como errar que, na verdade, esse erro vai se transformar para nós em um aprendizado. Então, a partir daí, a gente foi nas derrotas no concurso público, transformando aquilo em aprendizado. Rapaz, eu perdi aqui por conta disso. Então, temos que redobrar a atenção em determinada matéria e tal. E aí fomos ajustando os ponteiros até que, graças a Deus, a gente veio parar aqui no estado maravilhoso. Inclusive, sou alagoano honorário, viu? Já tenho esse título. Que bom. Que bom. Sou alagoano honorário no nosso estado, querido. Bacana. Como é que o senhor lida com aquelas pessoas que tentam se aproximar simplesmente por interesse? Com muita simplicidade, naturalidade, né? O mundo é repleto de pessoas boas e ruins e interesseiras, né? A gente tem digamos assim, tem uma sintonia muito boa com os amigos que a gente sabe da origem, né? Por que são amigos, né? De onde viemos, né? Aonde estamos e para onde iremos, né? Quais são os objetivos que nos unem, né? E aqueles que não estão com essa sintonia, não estão com essa ligação, aparecem, mas existe, digamos assim, um certo bloqueio. Eles não vão adentrar nessa vida privada, nessa vida particular. Eu acho que a gente tem que ter essa capacidade, sabe? De saber que nós temos o nosso núcleo fechado, né? E temos aqueles que estão ali no nosso satélite. Vem, vai, faz parte da vida. Que a gente precisa saber os valores de cada um pra gente não se atrapalhar no meio do caminho. Se o meliante pular na casa do doutor Tiago Prado, o que acontece? Rapaz, tem muita arma de fogo preparado pra ele, viu? Tem muita arma de fogo, não vai dar bom não. E digo mais, é aquele velho brocado policial, né? É melhor ser julgado por 7 do que ser carregado por 6. Então, meu amigo, se vier entrar, saiba que a gente vai optar pela capacidade de ser julgado do que de ser carregado, sem sombra de dúvida. Se cair lá, ele errou a casa, né? É tentar a sorte. Coronel Ed Bolivar disse que ia tentar a sorte. Eu sempre costumo fazer uma pergunta nos nossos episódios a pessoas que têm uma certa experiência de vida. O senhor é um cara novo, né? Mas tem uma longa estrada de vida. Conversava com o Dr. Hector Martins, advogado criminalista, meu amigo. Isso. E ele dizia, eu sou um cara de X anos com a experiência enorme. Então, pela vivência que o senhor tem no dia a dia, graças a Deus isso vai agregando experiências, conhecimento. Eu queria saber do senhor o que é a vida. Olha, a vida, Flaudiz, é uma passagem muito rápida.
uma viagem em que, ao longo desse trajeto, a gente tem que deixar marcas positivas. A gente vai ter pessoas que vêm e vão, né, como se fosse um trem mesmo, uma estação de trem. A gente inicia ali na estação 0 e, ao longo dessa jornada, como a gente vê, pessoas entram, pessoas saem. E cada uma dessas pessoas deixam marcas positivas e outras negativas, que venham a se transformar em aprendizados para nós. Da mesma forma, a gente vai estar passando pela vida deixando marcas. O ideal é que a gente busque sempre deixar marcas positivas, porque quando a gente encerrar essa viagem, a gente pode olhar para trás e dizer, poxa, valeu a pena, né? Construir uma grande família, construir uma grande jornada no trabalho, construir grandes amizades, e tá aí, um grande legado que eu estou deixando. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar, é ter a certeza de que quando chegar no último dia, a gente vai desencarnar, vai olhar para trás e vai ver, poxa, fiz o meu papel. Acho que isso que é o sentido da vida. Bacana, bacana, bacana. É uma música. Tempos Perdidos. Gosto muito de Legião Urbana. Legião Urbana. Fala um pouco também disso, né, da vida, né? Da resiliência, né? A gente tem que pensar que a vida é muito rápida e não podemos ter tempo perdido, né? A gente tem que correr atrás de viver cada momento, né? Porque a gente nunca sabe como será o amanhã. Bacana, bacana. Um time. Agora, né? Um time. Cara, time, vamos lá. Time, eu nunca fui muito sintonizado a futebol. A gente precisa ter referências na vida como pai, né? Normalmente nós gostamos de futebol por causa dos nossos pais e tal. Mas hoje tem uma afinidade maior pelo CSA. Inclusive, recentemente levei meu filho lá no jogo do Rei Pelé. Ele assistiu a final lá do CSA, CSE. CSA perdeu, mas ganhou, né? Mas pelo menos se classificou. Então a gente tem essa sintonia boa com o CSA. Mas não sou torcedor fanático, não. De futebol. Bacana. Eu, quando perguntei a música, eu pensei que você ia dizer Casca de Bala. Eu vi que o senhor colocou lá no Thiago. Como é o nome do seu pequeno? Bernardo. Bernardo. Grande abraço ao Bernardo. Queremos Valeu. você aqui, Bernardo. Vai gostar. Eu vi lá, você é Casca de Bala, ninguém vai dizer Casca de Bala. Quem fala de parceiro, né? Isso. Parceiro de todas as horas e tal. Meu filho. Eu já vi, é do momento agora. Bacana. Uma cor. Cor. Mas eu gosto muito do azul. Por quê? Não sei, me traz tranquilidade, me traz segurança, paz. Que é o céu, né? Quando a gente pensa assim, caramba, meu irmão, que problema, olha pro céu e você vê o azul. E aquele azul que lhe traz uma tranquilidade, traz uma certeza, enfim. Eu acho que tem bons pensamentos, o azul me traz bons pensamentos. Para o delegado Thiago Prado, o que é felicidade? Felicidade é estar bem, velho. É amar o dia que está iniciando e querer acordar amanhã. Eu acho que isso que é felicidade. Quando a gente se desprende, se perde no meio desse caminho aí, a gente não está com a saúde mental muito bem e precisa afinar os ponteiros. Eu acho que o maior retrato da felicidade é querer acordar todos os dias bem, para estar com sua família, para estar com seus amigos, para estar no seu ambiente de trabalho. Acho que isso que é a maior tradução de felicidade. O senhor é bem sucedido, e eu enfatizei isso numa fala anterior. Como é que o senhor lida com dinheiro? Pai, fico agradecido pelo bem sucedido. É uma meta de vida chegar lá. Dinheiro é o seguinte, velho. Dinheiro, a gente não pode ser muito materialista. Esse é meu pensamento. Porque a gente nunca vai alcançar aquilo que deseja. Aí você fala, pô, mas o cara mais rico do mundo, ele já não tem mais, digamos assim, planos, né, do que galgar mais. Ele já tem, efetivamente, materialmente, já tem efetivamente tudo. Mas quando você tem uma pessoa de vários níveis sociais, cada uma delas tem outros planos, né? Às vezes você tem uma casa de taipa e quer crescer na vida, poxa, eu quero uma casa de alvenaria. Vai lá, tem uma casa de alvenaria, poxa, tem uma casa de alvenaria, mas eu queria ter uma TV. Então, assim, o que é necessário a gente imaginar é que a gente não tem que pensar sempre nesse crescimento material, né? Mas tem que pensar no que é necessário e suficiente para você ter felicidade. Eu lembro que quando eu era criança, nosso enfim, sinônimo de felicidade era estar na rua brincando, jogando bola, jogando chimbra. É algo muito simples, né? Que não são brinquedos caros. Muito pelo contrário. E hoje a gente está numa sociedade muito materialista, né? As redes sociais têm pontos positivos, mas o ponto muito negativo é a ostentação, né? Então isso acaba fazendo com que as pessoas tenham cada vez mais vontade de ter aquilo que não tem.
Eu acho que esse é o controle que nós temos que ter em mente, né? A gente nunca vai ter tudo que queremos. Você falou o equilíbrio, né? Equilíbrio, cara. Equilíbrio pra... E a vida de rede social engana muito, né? Demais, né? Muita gente aí com casa e carro financiado, né? verdade. Postando uísque e champanhe da melhor qualidade, às vezes até devendo cartão de crédito. É como o cara fala, é uma vida editada, né? É uma edição ali, né? Vida editada. Um livro. Um livro, vamos lá. Acho que o hábito, velho. Acho que o segredo do hábito é muito bom. Ele nos ensina que a gente tem a capacidade de reger a nossa vida de acordo com o nosso foco, a nossa capacidade de transformar aquilo num hábito. Então, se a gente tem um hábito bom, a gente vai ter um caminho bacana a seguir. Quando a gente não tem bons hábitos, a gente tem digamos assim, um descontrole muito grande. Tanto para a parte, enfim, de objetivos pessoais, como também da questão da saúde, dentre outros aspectos. Mudança de hábito, muito bom. O senhor pensa em escrever algum livro? Talvez sim, quando a gente conseguir condensar todas essas experiências de vida. Eu acho que na atividade policial a gente tem muitos e muitos casos interessantes, cara, que a gente assim vê, caramba, isso é fora da curva. Acho que esse aqui poxa, o suprassumo. Não tem nada que supere enfim, como esse caso é emblemático. Uma semana depois vem um totalmente diferente, que você, mais uma vez, fica boquiaberto. Então, assim, eu acho que faria um livro contando esses vários casos policiais que a gente se deparou. Contar, né? História ele tem. Muitos casos. E que fala muito sobre a mente humana, né? Sobre a capacidade do ser humano em cometer crimes. É impressionante. Eu sou muito fã da criminologia, né? Ou seja, entender por que ocorreu aquele crime. Sim. Não saber quem é o criminoso, entenda. Aí é investigação. Mas entender por que aquele camarada se transformou no criminoso a ponto de fazer isso aí. Tipo, vamos lá, pensar na Lise Matsunaga. Poxa, o que levou aquela mulher a matar o marido, esquartejar o marido, pegar a parte do corpo e sair despejando ali? Tentar entender a mentalidade humana. Exatamente, eu acho muito interessante isso aí. Eu também gosto disso. Eu queria conseguir compreender, porque pelo fato de lidar na vida cotidiana da igreja, a igreja ela é um braço do Estado, né? Onde o Estado não consegue ir, a igreja ela consegue ir. E existe centro de recuperações, existe vários tipos de estratégia de segurança pública para recuperar o ser humano. E muitas das vezes não consegue. E por meio de uma instituição religiosa, às vezes aquele cara que ele estava condenado socialmente, ele consegue ter uma vida transformada. E você olha muitas das vezes para aquela pessoa que outrora era um ser perdido, hoje isso é uma pessoa do bem. Em contrapartida, a gente muitas das vezes lida com pessoas que eram um ser de luz e passou a ser um ser das trevas. Então, como é que a mentalidade humana ela consegue ter esse desdobramento para se tornar tanto do bem quanto porque do ela mal? trabalha tanto pro positivo como pro negativo. Cara, né? isso é muito complexo. É muito complexo. É muito complexo. Às vezes você pega, tipo assim, não existe uma fórmula mágica, mas vamos lá. A gente pega a maioria dos casos, falando de crime aqui agora, a gente pega a maioria das pessoas envolvidas em crime, a gente vê um ponto em comum, que é a desestrutura familiar, certo? Desestrutura familiar, social, a gente vê muitas vezes que tem essa causa. Mas a gente tem outros casos que não há esse fator. A gente tem uma família bem organizada, né, no que diz respeito. Não tô falando de finanças não, tá? Tô falando figura do pai, figura da mãe, figura dos avós, né, o amor ao filho, etc. Valores, né, carinho, amor, atenção, educação básica. E a gente vê, ainda assim, uma pessoa sair de um seio desse e cometer crime. E graves, cometer crimes graves. Então, assim, a gente fica sem compreender. Caramba, o que levou essa pessoa a cometer isso? Aí a gente vai ver outros aspectos, né? Que o ambiente que ela vive não apenas na família. Nós pertencemos a diversos ciclos. Nós temos o ciclo da igreja, sim, nós temos o ciclo do trabalho, né? Nós temos o ciclo da nossa vizinhança. Às vezes, todos esses ciclos são positivos. Então, quando todos esses ciclos são positivos, ciclos sociais são positivos, é difícil a gente ver o cidadão entrar no mundo do crime, fazer uma atrocidade. Ele não tem aquele tempo para... Não tem, cara. Você só tem referências boas. Você só tem boas energias ao redor. Boas, né? Exato, exatamente. Mas quando a gente tem todos esses ciclos negativos, vira o sinal agora. Aí, meu amigo, difícil, muitas vezes, é quando o cidadão não entra no mau caminho. Né? Por isso que aí cabe ao Estado, cabe à igreja
agir para fazer com que esses ciclos se tornem positivos. E aí isso é um trabalho que tem um efeito coletivo, não é um efeito individual, na verdade. Por isso que a família, a igreja, o poder público é tão importante na vida das pessoas. É o todo, como você falou, né? O todo. Exatamente. Existe uma complexidade em relação a algumas nomenclaturas e alguns termos. O psicopata, ele existe? E se existe, quais são as características do psicopata? O psicopata é aquele cara que ele tem a capacidade... Ele não é louco, né? Ele tem uma psicopatia, ou seja, ele tem um distúrbio mental. Sim. Ele não é aquele louco de todo gênero que não sabe o que está fazendo, não é isso. O psicopata é aquele cara que faz o mal a outra pessoa sem entender que está fazendo mal a alguém. O psicopata, ele consegue esfaquear uma pessoa e não compreende que ele está causando mal a alguém. O psicopata, ele consegue esquartejar uma pessoa e não consegue compreender a loucura que ele está fazendo. Então ele é um pouco... Ele não é muito sintonizado na realidade, sabe? Ele não tem como assimilar. Se a gente bate em alguém, a gente sabe que está fazendo mal a uma outra pessoa, correto? O psicopata, ele não tem essa capacidade. Por isso que ele consegue, né, na ótica dele, fazer mal a tantas pessoas sem sentir absolutamente nada por isso. É aquele cara frio, aquela pessoa fria, que faz um mal e tem uma tranquilidade dentro de si. E tem uma conversa boa, né? Muitas vezes sim, longe de qualquer suspeito. O serial killer, ele tem essa capacidade, né? A gente vê muitos filmes americanos que retratam, né, são baseados em fatos reais, que são indivíduos que têm uma relação boa, fala com um, fala com o outro, mas é um psicopata, ou seja, ele pratica o mal, longe à vista das outras pessoas, sem sentir, sem notar que está fazendo mal. Porque para ele aquilo ali é normal. Rapaz, que estranho, né? E é algo difícil de tratar. Pior é isso. Aí você fala, bota na cadeia que vai cumprir pena, ele vai sair, ele vai cometer a mesma coisa, porque ele é psicopata. São típicos casos que precisaria de internação permanente. Programado para aquilo, né? Bacana. Doutor Tiago Prado, considerações finais. Olha, Claudísio, fiquei muito feliz com o bate-papo, velho. Só agradecer mesmo o convite, né, para estar aqui junto com você, junto com o Júnior. Acho que o formato do podcast muito bom. A gente, né, passou aqui por diversos temas, tanto da vida, né, pessoal, vida em sociedade e também segurança pública. Eu acho que a gente deixou nosso recado aqui, que é isso, né? A gente precisa pensar numa sociedade plural, mais respeitosa, cada um com suas convicções, com seus pensamentos. Isso é importante, né? Democracia é isso, é pluralidade de pensamento. Mas a gente precisa ter mais amor ao próximo, né? Mais respeito ao próximo e pensar em como ter uma sociedade melhor, né? Por mais que a gente fale, política é um negócio chato, só tem ladrão, mas política é a principal forma de transformar a vida das pessoas. A gente não tem como imaginar que nós, individualmente falando, conseguiremos transformar a vida de uma coletividade. A gente consegue transformar a vida de um, de outro. Mas a gente precisa pensar em ações coletivas, ações de grosso calibre, né? E o poder público, ele tem essa capacidade. Então, a gente precisa imaginar que a política precisa se nutrir de boas pessoas, de bons pensamentos. De todos nós, da sociedade, né? Jornalistas, repórteres, médicos, advogados, né? Garis, policiais. Isso tudo precisa estar na política para que cada um traga a sua experiência de vida e assim possa colaborar com a vida melhor em sociedade. Bacana, bacana, bacana. Júnior, considerações? Cara, queria agradecer a oportunidade, né, que você me deu de estar aqui na mesa, como eu falei, e um papo bacana, né, leve. A gente tratou de vários assuntos, como você falou, e só agradecer mesmo, só gratidão aí pelo espaço, né? Na hora, tamo junto. Mais uma vez eu quero agradecer, Júnior, quero agradecer ao Dr. Tiago Prado por ter atendido o nosso convite. A gente sabe que em meio a uma série de ocupações, uma série de agendas aí, e o senhor se dispor a vir aqui para bater um papo com a gente, para mim é um motivo de honra. Motivo de honra. A gente tem acompanhado o seu trabalho aí já há um bom tempo, e para mim é muita alegria ter o senhor aqui conosco. Eleva muito o nosso podcast, fazendo jus ao nome podcast das autoridades. E é muito bom estar diante de alguém inteligente, né? Fazendo jus também à sigla do podcast, diferente, divertido e inteligente. Então, quando a gente está ladeado de pessoas inteligentes, a gente é forçado automaticamente a subir de nível também. Então, para mim é um motivo de honra. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando a sua vida, te guardando
E eu vou dizer para o senhor a mesma coisa que eu disse para o Dr. Cleito Ferreira, o juiz federal, quando esteve aqui conosco, né? É o que tem se destacado aí também nas redes sociais, com a forma dinâmica, né, de lidar nas audiências. E eu acredito que, assim como o Dr. Cleito e outras pessoas também, o senhor tem uma chamada específica, né? E essa chamada específica, eu acredito que Deus nos chama para ser um diferencial na vida de muita gente. E no momento certo, na hora certa, o que há de ser, parece até clichê, mas há necessidade dessa fala. O que há de ser será. E o senhor tem causado uma divisão de água na vida de muita gente. E tenha certeza, não desista, não pare, entenda que o propósito ele é maior. Eu sei que não é fácil, não é fácil. Só o Senhor sabe o peso que o Senhor carrega. Só o Senhor sabe. Às vezes existem pessoas que dão uma tapinha aqui nas costas, às vezes existem pessoas que nos surpreendem naquele momento positivamente, mas só Deus sabe como é que nas nossas costas, por trás de a gente, lida, faz, fala. Mas o próprio Deus ele se encarrega de colocar cada coisa no seu devido lugar, aproximar e afastar. Então, muito obrigado, muito obrigado. Me sinto muito feliz e mais uma vez preciso externar a gratidão de ter o senhor aqui conosco. Beleza, muito obrigado. Valeu, meu Pessoal, irmão. você que nos assiste, compartilhe, comente, se inscreva no canal. O nosso podcast está em elevadíssimo nível e isso dou graças primeiramente a Deus e a você que tem compartilhado e ajudado o nosso canal. Então, nos ajude aí e nos próximos dias vai estar saindo aí novos episódios com novos convidados e você faz parte dessa história. Doutor Tiago, valeu. Júnior, valeu. Jean, valeu. Valeu, pessoal. Valeu. Show de bola.